Bem, uma dúvida muito comum, fiz um vídeo aqui sobre tumor e muita gente perguntou, será que estou com câncer? Será que isso é um câncer? Isso aqui, ele assusta muito, né? E você vai entender porque isso assusta, né? Em primeiro lugar, a população brasileira está envelhecendo, então a gente está mudando sim o padrão epidemiológico de doenças. A gente vai ouvir cada vez mais falar de pessoas com câncer. E o câncer, ele tem um peso histórico muito grande, né? Porque antigamente teve câncer igual a morrer. Então você conhece, eu conheço muita gente que descobriu câncer e morreu com câncer. E isso ainda é muito forte na nossa mente, né? Porque a gente viu essa transição e o câncer era um enigma. Ninguém sabia o que era. Muitos relacionavam, sou cristão, né? Quantas vezes eu ouvi falar, o pessoal, é pecado, é porque teve isso, tá pagando por alguma coisa. Não, nós seres biológicos, nossas células, elas vão mudando, né? Dividindo. E num desses momentos pode acontecer mutação. Nosso corpo mesmo, ele tem proteção para isso. Então ele vai lá e come aquela célula que mudou, que está com alguma mudança do DNA, tudo isso, né? Mas infelizmente, no nosso processo de envelhecimento, essa capacidade das células de pegar e de matar essas células que estão problemáticas e tal, às vezes vai se perdendo. E é daí que surge o câncer. Por isso que o câncer, se você imaginar, são de locais do nosso corpo, de grupos de células que são o tempo todo estão em atividade. É a pele, né? A gente troca o tecido epitelial de tempo em tempo, então suas células estão se multiplicando, né? Os cânceres mais comuns, né? Tireoide o tempo todo em atividade, mama o tempo todo em atividade, na mulher em especial, né? Muito mais do que no homem, né? O cólon também, um local muito comum, o pulmão, né? Ainda mais quem fuma, porque causa também lesão. Ainda tem isso, tem lesões externas. Na pele também tem os raios, né? Ultravioletos que acabam lesando também o tecido. O colo, com questão da nossa alimentação, o tipo de comida que você come, às vezes causa lesões nesses tecidos e tal. Mas independente de tudo isso, nós seres biológicos, inevitavelmente vamos morrer. E com o perfil epidemiológico que está mudando, o câncer está dominando. É doença cardiovascular, que aí tem a questão da obesidade, da atividade física, da alimentação, da pressão alta e o câncer. E muito provavelmente o que vai acontecer, o que aconteceu lá fora, do câncer dominar. Passar e ser a principal causa. A gente vai cada vez mais ouvir falar de câncer. E as pessoas têm justamente o medo disso. E eu vou relatar para vocês o que acontece, né? Existem poucos tipos de câncer que a gente faz screening. Screening é aquele teste que você tem que fazer de tempo em tempo, né? Que aí o ginecologista é muito importante na mulher, que é o de mama, tem que fazer screening, porque antes de dar sintomas, você descobrir, você está comprovado que você vai viver mais, você vai ter uma qualidade de vida maior e muitas vezes você vai resolver, curar aquele câncer. Mamografia, né? A coloscopia também, porque a mulher tem que olhar o colo do útero. Né? O ginecologista vai fazer o exame, fazer o Papa Nicolau, vai fazer uma série de testes para ver se não tem. Porque a gente tem um vírus, o HPV, que faz algumas mutações naquelas células. É uma doença sexualmente transmissível, é muito comum. Mais de 90% da população que está sexualmente ativa tem. Júlio, tive só um parceiro em minha vida, mas seu parceiro às vezes tiveram duas, e às vezes você não sabe. Então, assim, realmente é difícil você controlar essa parte, né? Mesmo que a gente ache que consegue, não consegue. Então, tem que fazer o exame periódico com o ginecologista. Isso é muito, muito, muito relevante para você fazer e tentar descobrir. Se você descobre cedo, curativo resolve muito facilmente e não costuma dar problema nenhum, né? Próstata também no homem, ir para o urologista, conversar. Tem uma série de polêmicas, qual teste pede, quanto tempo pede e tal, se faz ou não biópsia, mas assim, vai no seu médico que ele vai acompanhar direitinho e ver. Vou pedir PSA, vou fazer o toque e vai fazer essa orientação direitinho. A maioria das sociedades de urologistas do mundo fazem essa recomendação, sim, de fazer isso, né? Além disso, pele, tem que olhar a pele. A gente no Brasil o tempo todo sob sol, então usar protetor solar, tudo isso, então tem mutação da célula, então tem esse risco também, né? Além disso, né, a gente tem outras doenças que aí vão ser de pessoa para pessoa, por exemplo, que fuma muito. Hoje já tem pneumologista e tal, que depois de uma quantidade de cigarro, de unidade da pessoa, ele vai fazer um rastreio com tomografia sim. Com baixa radiação e tal, tem uma série de debates, mas costuma ser rotina. Costumo ver pacientes meus que acontece isso, encaminham, o pneumo acaba pedindo e tal por situações. Mas a grande maioria é sintoma. E aí vamos para os sintomas mais importantes para você ver se está câncer. Perder peso. Essa célula que está se multiplicando, que é a célula cancerosa, precisa de muita energia. E ela tira energia das outras partes do seu corpo, então às vezes você emagrece. Sem um motivo, óbvio, não está fazendo dieta, não mudou nada, não está comendo menos, você tá, sua vida é normal e o peso está perdendo. É uma causa comum. Febre, às vezes, de origem indeterminada, né? Febre, tem uma série de problemas de células hematopoéticas e tal, que pode dar esse sintoma também, ser uma causa específica, pode ser também. Tosse, né? Agora vamos para os órgãos para a gente ver. Tosse, câncer de pulmão, às vezes dá uma tosse, fica ali aquilo irritatício. Garganta também, traqueia, essas coisas. Então, uma tosse persistente, sem motivo nenhum, já tem muito tempo. Você não ficou gripado, não ficou nada, ela continua. Também. Tem tuberculose e outras doenças, mas eu estou falando de maneira geral, né?
orofaringe, garganta, às vezes você vê uma bolinha na sua boca, alguma coisa que está estranho, está crescendo, você tá vendo, ficar atento também. Crescimento de linfonodos, né, dos famosos gânglios, geralmente ele é indolor, está crescendo durante muito tempo, não melhora, você não está com nenhuma infecção, não tem nada na língua, em pele, nada disso, e aquilo está ali crescendo, é um sinal também que você tem que ficar atento para ver, né? A questão do cérebro que eu falei com vocês, canso de ter vídeo aqui, nem vou falar tanto, né? Não existe triagem rastreio para câncer, assim, esporádico de você fazer de toda a população, mas dor de cabeça, tontura que não está melhorando, né? Um desmaio, tudo isso você vai procurar um neuro, ele vai investigar. Geralmente é câncer, Júlio? Claro que não, é raríssimo. Tumor cerebral, os tumores mais raros que existem, né? Acontece, mas eles são muito raros. Mas se tem sintoma, aí tem que fazer uma investigação também. Vamos passando aqui de órgão, né? Tireoide é outro órgão que foi muito problemático, a gente utiliza muito, tem que ter o acompanhamento caso você tenha sintoma. Ah, notei que isso aqui cresceu, tô muito agitado do que o normal, o meu metabolismo modificou, tá muito lentificado, tô ganhando peso, endocrinologista ele vai avaliar. Tireoide é muito comum, às vezes, achar nódulo, cisto, às vezes precisar punção, é um órgãozinho complicado, né? Por isso que você tem que procurar um especialista que ele vai conversar, o seu endócrino, cabeça e pescoço, se você nota alguma alteração na palpação, no seu metabolismo, pode ser assim um tumor nessa região, né? Vamos lá descendo. Os outros órgãos aqui são muito raros de ter. Aí eu vou pro gastrointestinal, estômago, intestino. Às vezes muita gente tem refluxo, é um problema muito comum, mas se isso está persistente, se não está melhorando, vale a pena você procurar o gastro. Esses sintomas persistentes, às vezes com vômito, às vezes com sangue no vômito, né? Às vezes uma sensação, né, de empachamento o tempo inteiro, né? Pode ser sim câncer de estômago e esôfago. Ah, Júlio, isso é mais comum? Não. O que a gente está falando aqui para você são sintomas que podem. A maioria vai ser, não vai ser. Existem doenças muito mais comuns. Eu dou exemplo de tireoide. Quantos cistos benignos e nódulos acontecem, né? Grande maioria é. Mas você tem que ficar atento. Porque é justamente nesse detalhezinho que muitas vezes você consegue pegar um tumor de forma muito precoce. A mesma coisa, tem alguns tumores que são muito assintomáticos, como de pâncreas. Está na cavidade abdominal com muito espaço. Então, às vezes, aquilo vai crescendo, o órgão continua a sua função, você não sente nada e, de repente, aparece. Mas, e às vezes se descobre grande por isso. Mas, às vezes, você não tem muito o que fazer, que são tumores muito raros, os sintomas são leves dele no início e, às vezes, a pessoa descobre grande. Mas, você tem uma dor abdominal, uma dor que não está melhorando, ela está aqui, ela vai e volta e tal, procurar o seu clínico geral para ver, né? Aí vem os outros, né, que eu já falei da próstata, né, que normalmente a próstata é a questão do urinária, né, o homem começa a ter uma urina mais fraca. Tem doenças benignas que dão isso, são até muito mais comuns, mas você tem que ficar atento, conversa com o uro para ver. A urina tá mais fraca, às vezes sai com sangue, o tempo todo tá urinando, porque não consegue esvaziamento completo da bexiga. Então é um sintoma muito relevante. Câncer de próstata é muito relevante também no homem. Óbvio que tudo que eu estou falando tem o fator idade, né? Você vai envelhecendo, a chance disso aumenta, né? Além disso, o gastrointestinal, o intestino grosso. Colonoscopia, triagem, a partir de 50 anos vai conversar com o seu clínico, no seu caso precisa, se não precisa, ele vai dizer direitinho a faixa etária do que precisa, mas mudou o hábito intestinal, tá mais obstipado que o normal, de forma crônica, né? Não tá melhorando, sai sangue nas fezes, mudou a cor também, é sintoma para você preocupar, tá bom? Sei que é muita informação para vocês, mas assim, a ideia é fazer esse apanhado para você entender direitinho que é o que está acontecendo, é mudança da faixa etária, as pessoas estão envelhecendo, doença normal, todo mundo vai ter doença, né? E a gente tem que entender quais são os sintomas, descobrir antes e tal, e lidar isso com a maior naturalidade possível. Por mais que seja chocante, a gente saber que a gente vai adoecer, a gente vai morrer, a gente vai ter doença. Quanto mais informação você tem, você tranquiliza seu coração e não entra em estado de desespero que não ajuda em nada. Tem que tratar, tem que acompanhar, né? E muitas dessas hoje já tem cura. Espero que tenha ajudado. Abraço.